Nós temos aqui um cabelo curtinho, aproximadamente com 1 mês de corte. Normalmente eles chegam assim mais cheios na parte de cima, um pouquinho mais curtos embaixo. Essa nuca, ela tá bem esfiapada, assim, que é hábito dos profissionais em cabelo curto trabalhar mais com navalha. Eu quero repartir contigo uma técnica bem específica para nós termos uma nuca mais desfiada e esculpida. Então eu vou trabalhar o seccionamento em 4 partes, na parte posterior. Claro que o curtinho é muito difícil a gente colocar um clips, que não segura. Então a utilização de produtos de finalização antes do corte ajuda muito. Ou spray de volume, ou primer, né? Aqui eu vou usar um primer. O primer traz uma preparação e uma certa textura para o cabelo, para que a gente possa trabalhar ele com mais estrutura. Então, vou acomodar esse cabelo aqui. Seguir mais ou menos o formato da cabeça nesse seccionamento. Essa linha está envolvendo o topo e lateral ao mesmo tempo. Tá? Ela usa o cabelo bem pro lado, por isso esse seccionamento um pouquinho mais marcado e irregular, porque ela tem um ponto de um redemoinho aqui. Então a parte posterior está seccionada de orelha a orelha, mais inclinada nessa parte de trás da orelha. Eu peguei uma seção meio irregular no alto, porque ela tem um ponto de redemoinho aqui. E a parte posterior nós vamos subdividir em 4 partes, na medida do possível, né? Não adianta querer colocar clipes, porque o cabelo ele cai, ele é muito curto. Mas a gente pode usar a orelha como apoio. Eu vou tentar deixar o seccionamento o mais limpo possível, mesmo ele sendo curtinho, porque isso me traz mais controle. Começamos aqui com uma linha vertical. ...90 graus e trabalha o point cut para aumentar a textura. Essa mecha, ela está sendo direcionada para trás e bem nessa voltinha da cabeça eu sigo o caimento natural. Então ela abre, é uma guia móvel, mas é uma guia móvel mais direcionada. Eu não tô mexendo no comprimento, na realidade tá saindo só o peso do corte anterior dela, que provavelmente tinha sido trabalhado no ângulo mais baixo, 45 graus. Quanto mais subseções, maior a textura. Tá? Então eu confiro, eu cortei na vertical, uma mecha, 2, 3, 4. E eu já confiro no sentido horizontal. Aqui a gente não cortou ainda. Então eu encontro a linha, se tiver alguma sobra eu já removo. E também confiro a linha direcionando aqui, tá? Então tá ok. E vamos fazer o mesmo procedimento no lado oposto. Então, qual é o resultado dos 90 graus? A gente preserva esse comprimento, ele fica bem desfiado. Aí no final eu removo de acordo com a necessidade. A gente pode usar uma navalha. Podemos tirar só na ponta da tesoura ou deixar uma linha mais reta, aí vai depender da proposta. Tá, então agora eu volto para o outro lado. Peguei a guia do meio novamente. Continua mantendo o point cut. Sem influenciar nesse cabelo aqui da base, os 90 graus ajuda muito.
só percebo que quando o corte anterior foi feito com navalha, a ponta fica extremamente fina, né? No corte não existe certo ou errado, né? Existe aquilo que nós nos sentimos melhor para fazer. E eu prefiro trabalhar na ponta da tesoura de uma forma mais esculpida, com mais controle. E agora essas mechinhas aqui, que direciona abrindo um pouco mais, respeitando a forma da cabeça. Então, na hora da conferência, se tem alguma sobrinha, a gente remove, até pelo corte na ponta da tesoura, abre e vai formar a linha reta aqui, ok. Né? E o interessante desse corte em 90 graus é que se a cliente tem um redemoinho, a gente não corre o risco de encurtar demais a nuca, porque o redemoinho normalmente ele sobe, ó, aqui ela tem a tendência é o cabelo levantar, então esse ângulo de 90, ele favorece manter o comprimento da mecha e ele já cai bem desfiado, nos dá uma nuca mais alongada, né? Quando a gente quer aquela nuca bem texturizada, bonita, alongada. Claro que eu preciso cuidar do tamanho do pescoço da cliente, né? Tem clientes que se a gente deixar muito longa, com o pescoço longo, não fica muito legal. Então a gente tem que avaliar o tamanho do pescoço, se é um pescoço mais curtinho ou mais alongado para definir. Vamos seguir aqui a parte posterior. Soltamos mais um bloco na parte posterior, a gente vai subdividindo, soltando. Olha como o primer ajuda a segurar o cabelo, porque o curtinho é mais complicado. Vou dar continuidade aqui com os 90 graus. Olha a guia, tá? Na ponta da tesoura eu procuro usar esse dedo como apoio. Facilita o point cut e também facilita não se cortar, né? Não se picar. Então eu vou entrar aqui, vou encolher o dedo para que você possa ver o ponteado. Mas esse apoio aqui, ele é importantíssimo. Tá, aqui eu vou ter um trabalho bem esculpido, bem texturizado. Seguimos com essa guia direcionando para trás, uma guia móvel para trás. Com exceção só da voltinha da cabeça que abre um pouquinho mais. Né? Corte pix que a gente chama, olha como ficam os gomos, olha a diferença desse lado, mais cheio, mais longo, e olha a textura, o desfiado que vai ficando aqui atrás. Então aqui eu já abro um pouco, na realidade eu tô seguindo um quadrado, né, no formato da cabeça. Mesma coisa no lado oposto aqui, volta para o meio, volta na guia que está aparecendo ali. E segue removendo nos 90 graus. Vertical, 90 graus, guia móvel para trás. Muitas pessoas me falam, né, que o curto é muito mais difícil. Na realidade, não, é a mesma forma que a gente corta cabelo comprido, né? Os longos também são cortados com linhas, com ângulos, com ponta de tesoura. É só porque é um cabelo mais curtinho na palma da mão, entre os dedos, na realidade, né? Então, realmente requer mais atenção e detalhes, mas é a mesma forma de cortar cabelo longo.
Esse look eu vou trabalhar ele desconectado. Então, trabalhar essa área inferior, lateral. Quer saber um detalhe bem diferenciado para essa região aqui de Suíça ou costeleta, né? Porque aqui no sul a gente fala Suíça, esse cabelinho curtinho da lateral. Tem outras regiões que falam costeleta, enfim, né? Esse Brasil com essas muitas linguagens. Então, a parte posterior toda foi trabalhada em 90 graus. Ó, aqui ainda tem um pedacinho do topo, porque o topo ele vai cair sobre esse cabelo mais curto. Então, eu vou só alinhar aqui, vertical, 90 graus, com guia móvel para trás. Tá, um cabelo bem desfiado, seguindo bem o estilo Pix. Então, parte posterior aqui direcionada para trás, né, a caixa. Essa parte também direcionada para trás, só que fazendo a volta, e depois aqui nós vamos fazer uma guia móvel para os lados, para a gente manter um comprimento bonito na parte frontal, um desfiado bem interessante. Aqui eu finalizei a parte posterior. E vai seguir a lateral. Mantendo o ângulo de 90 graus, pegando a guia lá de trás, tá vendo ela ali, ó? Trabalhando a ponta da tesoura. Separa a vertical. Pega um pedacinho da guia. E pega um pedaço da mecha que vai ser esculpida. Ali tá a guia. Tá, vamos seguindo. Pega a transparência da anterior, transparência da nova mecha a ser cortada. A guia tá ali atrás, procura não perder a guia, tá? Então essa risca tá na vertical, o ângulo está em 90 graus e a guia ela está móvel para o lado. A última agora é aqui, então ela começa em cima da orelha e termina bem no rosto. Então, eu pego a transparência anterior. E agora eu vou conferir esse bloco. Então, eu cortei na vertical, em 90. Eu vou conferir na horizontal, em 90 graus. Tá? Tem que formar uma linha horizontal aqui. Esse tipo de ângulo e esse tipo de guia já nos dá esse efeito aqui, ó. Ela termina, ela dá esse acabamento dessa pontinha charmosa, que a gente diz que fica bem feminino, tá? É um cabelo que fica tapando a orelha para as clientes que gostam de deixar a orelha tapadinha, porque nem toda cliente gosta de destapar a orelha, né? Claro que como a gente direciona para trás, às vezes fica um cabelo um pouquinho mais alongado aqui na frente, uma sobra no rosto. Se eu quiser tirar um pouquinho desse peso, aí eu vou direcionar ele para frente. Pego o cabelo da orelha pra cá, não mexo no comprimento. Vai sair só esse peso aqui. A pontinha charmosa tá aqui embaixo, então nós vamos remover aqui, que é o que vai tirar, vai dar esse contorno aqui pro rosto, né? Tem muitas maneiras, a gente pode trabalhar um deslizamento, né, para trazer um contorno maior, dependendo do quanto nós queremos abrir o rosto, tá? Então aproveitem a dica, façam essas suíças ou costeletas, né, bem feminina.
Olha o resultado desse look.